Oi, pessoal. Então, hoje eu que vou dar aula. Meu nome é Daniel Yukimura. Eu sou o assistente do curso e hoje a gente vai falar um pouco sobre PyTorch, que é uma biblioteca para trabalhar com Deep Learning e com Machine Learning com redes neurais. E então essa semana eu vou dar as aulas e no caso eu vou falar sobre essa parte mais prática. Então a gente vai ter o PyTorch hoje e na quinta-feira a gente vai falar sobre como utilizar vídeos com Deep Learning. Então essa parte de Deep Video aqui vai ser como usar vídeo como dados, como usar ele nessa plataforma de PyTorch. Então como a gente consegue aprender através de dados de vídeos. E lembrando também que a partir da semana que vem, o Luiz vai falar melhor depois, a gente vai começar a ter as aulas de laboratório também, e a gente vai ter anunciado, acho que até lá, já o primeiro assignment, e eu vou, nessas aulas, falar sobre os assignments e corrigir os assignments. Então, a parte mais hands-on mesmo vai ser nessas aulas de laboratório, e essas aulas dessa semana eu vou dar uma introdução e explicar como essas bibliotecas funcionam. Então, começando aqui. Então, um overview, um sumário da nossa aula. Eu vou falar sobre esses frameworks e o que eles têm em comum. Então, eu vou passar sobre toda essa parte meio introdutória sobre a motivação de usar esses frameworks específicos para Deep Learning. E a gente vai falar sobre algumas coisas básicas de PyTorch, como construir redes neurais através do PyTorch, como acessar dados e usar eles com a biblioteca, e como fazer o processo de treinamento de redes neurais, né? Então, esse é basicamente o overview da aula de hoje. E aí, uma coisa que a gente vai ver aqui vai ser mais, por exemplo, mais tipo tópicos e a gente vai aprender o que você deveria usar e o que você deveria fazer, mas seria interessante que os alunos que estão inscritos, ou as pessoas que vão participar da aula de laboratório, que depois eles vão ver exemplos mais completos. Então, fazer os assignments realmente vai complementar e praticar esses tópicos que a gente vai ver hoje. Então, uma coisa que é muito importante e que é muito relevante em aprendizado profundo, em Deep Learning, é essa capacidade de modularidade. Então, essa capacidade que a gente consegue quebrar o nosso sistema em partes mais simples, menores, e que a gente consegue controlar elas, testar elas uma a uma, de maneira semi-independente, e assim ter várias vantagens, tanto no fato de que você pode reusar essas estruturas modulares. A gente pode ter módulos específicos, são meio que caixinhas que a gente pode criar da maneira mais eficiente que a gente conseguir, da maneira mais robusta, e simplesmente meio que combinar elas num sistema mais complexo e que nos possibilita mais coisas. Então, a ideia é que a gente vai ver que esses frameworks, o PyTorch e outros, usam dessa modularidade, porque Deep Learning em si os algoritmos que trabalham com redes neurais, que são do Deep Learning, eles são muito modulares. Então, eles têm esse tipo de estrutura. Então, isso meio que facilita e faz sentido com que os frameworks levem isso em consideração. Então,
Aí, agora, quais são os frameworks que, digamos, são conhecidos e utilizados? A gente tem aqui, a gente tem vários, né? Aqui só tem alguns, mas talvez os mais importantes, mas é só meio que um overview sobre eles. A gente tem o CAF, que foi um dos primeiros também, que veio lá do laboratório de visão de Berkeley. Berkeley, para pessoas que não sabem, é um dos institutos que tem trabalha com machine learning há muito tempo e então esse aí acho que foi um projeto de um aluno de doutorado e acabou virando uma coisa que depois o Facebook tomou e acrescentou algumas coisas e aí meio que em tempos similares o pessoal da NYU junto com o Facebook, com o FAIR, né, porque na NYU acho que o Luiz até comentou que tem o grupo do Yann LeCun, que é um dos caras que meio que criou a área, que acreditou desde o começo, digamos, e fez ela crescer. Então, eles trabalham lá com o pessoal do Facebook, e eles criaram um Torch, que na época era mais baseado em Lua e tal, em outra linguagem, e subsequentemente eles criaram essa nova versão que usava Python, no caso é o PyTorch, e que também absorveu algumas das capacidades do CAF 2, né? E a gente também tem o Teano aqui, que é do pessoal de Montreal, do laboratório do Yoshua Bengio, um desses caras também, junto com o Yann LeCun, que estavam desde o começo da área e tal. E o Teano, que veio lá do laboratório do Mila, do Montreal, ele acabou se tornando TensorFlow, ele influenciou bastante o TensorFlow, tem Keras que vem do Teano também, e que no caso foi o pessoal do Google que fez todo esse esforço para criar o TensorFlow. Então a gente tem outros, mas eu diria que o PyTorch e o TensorFlow são provavelmente as duas bibliotecas e frameworks mais completos. E então eu acho que se você está tentando trabalhar com redes neurais, é importante saber pelo menos um dos dois razoavelmente bem, ou de preferência os dois, né? Porque dependendo do problema que você está trabalhando, você pode ter coisas, projetos que foram implementados mais em um do que em outro, mas e aí no curso a gente vai se focar um pouco mais em PyTorch, porque tanto que ele é uma dessas linguagens, tanto como TensorFlow tem muitas vantagens, e uma coisa que eu acho é que a curva de aprendizado do PyTorch é um pouquinho melhor que da do TensorFlow, um pouquinho mais suave, então eu acho que para o pessoal que está começando vai ser vantajoso usar o PyTorch. Então a gente vai ir pelo PyTorch e aí, mais ou menos antes de começar, né? Então uma das coisas que eu botei aqui uns links e acho que depois eu vou falar com o Luiz para colocar o link dos slides na página. E aí aqui eu botei só o tutorial que o Luiz tinha colocado na página, um tutorial do curso de Stanford, de visão, e é um tutorial muito bom, e eu acho que é uma boa ideia para o pessoal que está começando, seguir esse tutorial, que é falar sobre Python, sobre NumPy, e inclusive ele dá uma introduçãozinha em Jupyter e Colab, então aqui é o que eu vou falar também aqui agora, que a gente vai estar usando o Colab nos assignments, e é o que eu vou recomendar para o pessoal tentar aprender essas coisas durante o curso.
porque é uma forma, digamos, mais fácil, mais didática de aprender Python e praticar. Então, eu sugiro você tentar aprender a usar o Colab. Então, o Colab, como o Jupyter, é uma forma de, de interpretar Python de uma maneira, digamos, um pouco mais dinâmica, né? Uma coisa que é interessante é que a gente tem, por exemplo, muitas coisas já instaladas aqui. Então, se a gente tentar ver, não sei com rápido isso aqui, mas então uma vantagem de usar o Colab é que a gente já tem várias coisas instaladas. Então, se eu for aqui, eu vou conseguir ver tudo que está instalado já pelo Colab. Então, tipo, eu não tenho a dificuldade de ter que achar todas as dependências. Algumas vão estar faltando, mas é bem simples de adicionar também. Mas a gente pode ver aqui que, por exemplo, ele já tem TensorFlow nele e ele já tem o Torch nele. Então, as bibliotecas que a gente vai estar usando, muitas delas já vão estar aqui. A gente vai acabar tendo que adicionar algumas, né, instalar algumas, quando a gente estiver trabalhando com vídeos, porque não tem todas as que a gente vai usar aqui. Mas, então, eu recomendaria tentar seguir o tutorial e usando o Colab. Então, usar o Colab para usar os comandos que o tutorial sugere, e assim tentar aprender Python e NumPy, que é meio que essencial para conseguir realmente mexer com PyTorch, certo? E outra vantagem de usar o Colab é que a gente tem acesso a uma GPU. Então, o Luiz falou um pouco, mas é bastante essencial que a gente tenha acesso à GPU, ainda mais se a gente for trabalhar com vídeos, porque aprendizado profundo são tipos de algoritmos que exigem muito poder computacional. Então, ter uma placa gráfica é bastante útil, certo? E se a gente ver aqui, ó, por exemplo, ele nos dá uma Tesla P100 aqui, que é bem decente, muito boa essa placa, e a gente pode usar elas para treinar as nossas redes neurais durante o curso. Então, os assignments vão ser, a sugestão vai ser que sejam feitos pelo Colab, ok? E o Colab já nos dá essa possibilidade de ter o Torch já instalado, mas no caso se você quiser usar na sua própria máquina, você também pode, é bem simples, instalar o PyTorch, você só vai na página e ele tem todas as opções que você precisar aqui. Então, no meu caso, eu uso Linux, então eu usaria Linux aqui. E Conda é o ambiente virtual que eu sugeriria também, se você não está usando Colab, que é uma maneira mais prática de controlar todas as bibliotecas que você está usando para um projeto. Então, você poderia instalar através do Conda. Eu não vou falar de Conda, porque basicamente a gente vai estar usando o Colab, então acho que a gente não precisa entrar nessa aula. E além disso, eu botei também o link para o canal do YouTube do Alisson e da Kizzy, que talvez o pessoal conheça se viu o curso de... O Alisson, ele é doutorando no IMPA também, e eles têm um canal que ensinam PyTorch, que ensinam Python em várias camadas, mas também eles falam sobre como usar com o aprendizado de máquina e como usar o Colab, por exemplo. Então é uma referência muito boa também. E okay. Então, continuando aqui. Então, aqui agora a gente entra para como realmente funciona o PyTorch. Okay? Então, primeiro,
que é um tensor, né? Então, tanto o TensorFlow, né, pelo nome, e o PyTorch, e basicamente eu acho que todas as bibliotecas que lidam com Deep Learning, eles vão usar essas estruturas de dados que são os tensores, que funcionam muito bem, que nada mais é do que basicamente um array, como você tem em Python, mas meio que otimizado para funcionar com redes neurais. Então a gente tem, então é basicamente uma estrutura, uma matriz multidimensional, digamos. Então você pode ter múltiplas dimensões e você vai ter também operações tensoriais que são úteis quando trabalhamos com aprendizado profundo. E eles têm muitos métodos parecidos com NumPy, né? Então, tipo, esses métodos clássicos, tipo zeros, ones e random. Então, a gente consegue, tipo, criar facilmente tensores usando esses métodos. E outra coisa que é importante também, então, como eu falei, são meio que matrizes multidimensionais, mas cada entrada vai ter um tipo específico. Cada entrada vai ter o mesmo tipo, então um tensor tem o mesmo tipo de entrada cada elemento dele. Então a gente pode setar a entrada, o que é importante você ter as coisas funcionando no mesmo tipo, senão você vai acabar tendo problemas na hora de rodar suas operações. E vai ter muitos outros métodos que você pode tentar olhar. Então, digamos aqui, você está vendo o tipo do tensor e aqui é o tamanho do tensor, né? E aí, se você for... eu botei aqui um link para a documentação, né? Então, aqui a documentação, se vocês forem ver, vai ter muitas coisas sobre operações que você pode fazer com tensores e sobre a classe de tensores do PyTorch. E por exemplo, então se a gente copiar aqui e colocar no Colab, a gente pode ver se roda aqui. Então aqui, por exemplo, esse meu tensor que eu criei primeiro, o tipo dele, ele meio que inferiu o tipo, né? Então eu dei entradas inteiras, então ele criou um cara de entrada, um tensor com tipo inteiro. E o tamanho dele é 2x2, é como a gente vê aqui, uma matriz 2x2, mas, por exemplo, se eu tivesse colocado um cara aqui float, ele teria inferido o tipo correto, aí seria float. E aí são coisas mais básicas de como usar Python, mas basicamente a gente está usando arrays, só uma classe específica, um pouquinho mais apropriada para trabalhar com aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Então, então, as operações. Então, a gente vai ter as operações clássicas de adição e subtração, e a gente vai ver aqui multiplicação e divisão, mas então uma coisa que tem que lembrar, então as duas formas que você pode fazer de uma maneira, digamos, mais intuitiva, né? Como a gente faz normalmente com outras estruturas, com NumPy e com escalares, normalmente. A gente pode usar também a função do PyTorch mesmo. E uma coisa importante, então, é que a gente faça essas operações entre tensores da mesma dimensão. Então, se a gente vê tanto multiplicação e divisão também, a maneira clássica que é multiplicação e divisão, ele vai fazer uma operação elemento a elemento. Então, essa operação básica do PyTorch vai ser feita elemento a elemento. Então, se eu tiver uma matriz aqui x, que é 3x3, o y vai ter que ser 3x3 também. Não vai ser uma operação matriz vetor, vai ser uma operação elemento a elemento. Então, esses caras têm que ter as mesmas dimensões para funcionar. E outra forma de você fazer as operações também é, digamos, implicitamente. Então, você pode, em vez de dizer y igual a x mais y, a gente pode simplesmente adicionar o x dentro do y, então somar ao y, então isso aqui também é possível, ok?
Então, continuando aqui. Aí a gente vai para essa parte de indexação e tipo, meio que fatiar, que o mesmo, é parecido com o que a gente teria em NumPy, né? Então a gente tem aqui, se a gente quiser, por exemplo, selecionar a coluna, a linha, a terceira linha, então a gente faria um esquema assim. Se a gente quisesse a terceira coluna, seria assim, então seria a segunda dimensão. E um outro caso é que, por exemplo, se você tem um tensor que tem tamanho 1, que é no caso aqui eu indexei um elemento só. Então, 0, 0 é o primeiro elemento da matriz, né, que eu tenho. E aí, no caso, eu vou acessar ele usando esse ponto item. Então, essa é a maneira clássica. Aí ele vai transformar num escalar mesmo, não num tensor. Então, se eu quiser tipo, usar isso para outra coisa, para imprimir, para dar um print e só aparecer o escalar ali, então eu vou usar esse ponto item. E aí, a gente tem como redimensionar eles. Então, isso também é importante. Então, para redimensionar, a gente usa esse view em geral. Tem outras formas, mas o view é bem útil. Então, você basicamente vai entrar aqui qual é a nova dimensão que você vai querer. Então, eu tinha aqui um cara 6x6, e agora eu quero que ele vire um vetor só, em vez de uma matriz. Eu quero botar todos os elementos num vetor só, tipo, esticar ele, e aí, no caso, aqui eu tenho 6x6, eu vou ter 36 elementos. Então, aqui eu simplesmente transformei num vetor de 36 elementos. Agora, uma outra maneira de fazer isso é usar -1 aqui, que aí ele vai estar dizendo para o PyTorch para inferir qual é a dimensão que está faltando. Então, nesse caso que eu botei a segunda dimensão como 9, ele vai inferir que o que está faltando é o 4, porque 4 vezes 9 vai dar 36 e eu vou ter todos os elementos. Então, essa é uma maneira de redimensionar. Então, eu poderia também botar -1 aqui no 36. Então, eu poderia fazer y.view -1. E aí eu teria o vetor esticado, sem precisar fazer a conta de qual é a dimensão dele exatamente. Certo? Então, isso aqui é coisas bem básicas de tensores. E outra coisa que é bem útil é que ele tem essa interseção com NumPy muito boa. Então, ele basicamente, você pode transformar um tensor em uma estrutura NumPy e o inverso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um tensor X, e aí se eu botar ponto NumPy, aí ele vai me dar uma estrutura do tipo do NumPy, com, digamos, o mesmo tipo de estrutura que você tem no tensor, só que para o NumPy. Então, por que eu iria criar uma coisa assim? Porque, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma imagem, a gente vai ver daqui a pouco, mas se eu quiser plotar, ou se eu quiser ler de alguma forma que não seja uma operação tensorial, então eu vou querer transformar num vetor NumPy primeiro. E outra forma eu posso fazer o contrário, né? Eu posso ir do NumPy para tensor, então tem mais de uma forma. Na verdade, a gente pode fazer que nem a gente fez antes, né? Só simplesmente dar tensor e entrar qual é a estrutura que você quer. Então pode ser um array ou um NumPy, ou então eu posso usar esse from NumPy, ok? Então eu vou de NumPy para tensor e também posso ir de tensor para NumPy. E aí aqui tem um exemplo um pouquinho mais, talvez, real. Então, digamos que a gente está trabalhando com um banco de dados que tem imagens, nesse caso, uma imagem de um gato. Então, eu poderia, por exemplo, aqui, ler usando CV2 da biblioteca do OpenCV. Então, a gente importaria o CV2 e a gente poderia ler a imagem do gato se a gente tivesse. Então, no caso do Colab, a gente vai ter que, de alguma forma... Então, uma coisa também interessante do Colab é que você vai poder... eu vou voltar aqui rapidinho no Colab. Então, uma coisa interessante é que você pode olhar, digamos, no seu próprio Google Drive, né? Então, se você tem pastas no Google Drive e dados no Google Drive, você pode acessar eles usando o Google Colab.
Então, se você está processando algum banco de dados, você pode ter eles dentro do seu Google Drive. E tem outras coisas aqui interessantes. Por exemplo, aqui eu posso ter um sumário. No caso, eu não dividi em seções, né? Porque vocês podem ver que aqui no Colab eu posso tanto ter código quanto ter texto. Então, eu poderia ter uma célula de texto que eu posso escrever, que usa linguagem tipo Markdown. Então, eu poderia escrever alguma coisa aqui e ele renderizaria. Então, tipo, por exemplo, se eu botar teste, ele vai renderizar de um tamanho do então você consegue controlar o tamanho. É uma linguagem Markdown, digamos, uma versão bem simplificada de algo como HTML e tal. Então a gente poderia escrever usando Markdown também, e isso ia aparecer aqui nesse sumário aqui no Table of Contents. E aqui também tem umas coisas interessantes. Então a gente tem, por exemplo, uns pedaços de código que você pode usar. Então uma coisa que é interessante também para você testar. Então vamos ver, a gente pode ver se isso aqui funciona. Então eu poderia rodar esse pedaço de código gigante que vai provavelmente tirar uma foto de mim. Então eu posso tirar aqui uma foto de mim mesmo. E aí salvou a foto. E então voltando aqui. Então a gente pode ler a foto do gato ali pela estrutura do Colab, né? E então o que eu fiz aqui? Então quando o OpenCV ele leu a imagem, ele transformou num array, num PyArray, né? Então a gente vai transformar em um tensor. Então, porque se a gente fosse aplicar um modelo, uma rede neural nele, para tentar talvez classificar, dizer que é um gato, então a gente vai ter que transformar num tensor para usar os modelos feitos no PyTorch. Então a gente vai transformar num tensor. E aí, o que a gente pode fazer também, como a gente estava vendo, a gente pode fatiar ele. Então, por exemplo, aqui. Então, se eu selecionar de 0 a 600, então é tipo, no caso, a imagem aqui, né? Então, é da linha 0 até a linha 600, de cima para baixo, como uma matriz, né? Então, você está vendo aqui que eu selecionei esse pedaço. Agora, e você está vendo também que eu tive que transformar para NumPy para poder ver a imagem. E aqui eu poderia também fazer o contrário, então eu estou olhando para outra dimensão, então eu posso cortar ele de outra forma. Então é muito parecido e isso vai ser útil também, por exemplo, a gente está fazendo operações aqui, então eu estou aqui zerando aqui uma caixa no meio do gato, então eu poderia então também selecionar uma sequência de índices grande aqui, né? Então essa caixa aqui, de 400 a 800, 400 a 800, e dar um valor só para todos os elementos aqui. Então aqui eu zerei e aí ele fica esse quadrado preto no meio. Certo? Então esse aqui é um exemplo de como você usaria os tensores, eu acho. Que vocês vão acabar usando bastante, na verdade. Então você provavelmente vai ter as suas imagens do tensor como tensores, e aí você vai querer plotar elas para ver se os resultados dão certo. Então, dependendo do que você está fazendo, você vai testar, você vai plotar cada vez, talvez um loop de validação, e aí você vai ter que fazer operações desse tipo, redimensionação e tudo mais. E aí, eu acho que para finalizar essa parte de tensores, a gente tem uma coisa bem importante que é como usar a GPU. Então, um segundo. Então, no caso, para usar a GPU no PyTorch, não é muito complicado, em geral. Às vezes, isso vai depender do seu código, do seu banco de dados. Se o seu modelo for mais simples, vai ser mais simples. E vai ter maneiras mais acessíveis, digamos, de usar a GPU, que eu devo falar nas aulas de laboratório. Eu não vou acabar não falando hoje, que é
usando o PyTorch Lightning, que tem o link eu acho que tem o link aqui no site do Luiz, mas depois a gente vai falar sobre ele também, nas aulas do laboratório. Então, só vendo aqui, para usar, digamos que para usar a GPU, eu tenho que basicamente dizer que o tensor tem que ser colocado na GPU. Então, aqui, quando eu crio esse device CUDA, então CUDA é, digamos, a biblioteca e também o nome que você vai dar para a sua placa gráfica. Então, se eu colocasse aqui CPU, ele seria o default, né? Então, eu rodaria na CPU o meu tensor. E aqui eu digo, então, quando eu crio um tensor, eu posso dizer para ele qual é o device que ele vai ser colocado. Então, aqui ele vai colocar o meu tensor na GPU. E aí, às vezes, então aqui outro exemplo, é só porque se a gente tiver mais de uma GPU, por exemplo, então em geral a gente a gente pode botar nomes nela, mas já vai estar como CUDA 0, CUDA 1, CUDA 2, então você pode também selecionar onde você vai colocar, em qual das GPUs você vai colocar o seu tensor. Outra forma é simplesmente, digamos que você já tem o seu tensor, você fez algumas coisas, mas você não colocou ele na GPU. Ou você quer botar ele para outro device. Então você pode simplesmente usar .to e aí mudar o device que o tensor tá morando, digamos. E aí uma coisa bem importante é que as operações têm que ser feitas no mesmo device. Então, se eu tenho o X na minha GPU, na minha primeira GPU, ou se eu estiver na GPU, então o Y tem que estar na mesma GPU. Ele não pode estar na CPU ou em outra GPU. Então, todas as operações têm que ser feitas no mesmo device. Isso é bem importante, porque isso dá bastante problema, na verdade. Então, se você esquecer, vai quebrar o negócio inteiro. Então, por isso que é interessante ter, por exemplo, algo como o PyTorch Lightning, que meio que cuida para você como lidar com a GPU ou TPU, que ele também permite que você use as TPUs. E aqui, por exemplo, aqui eu botei comentado, mas se eu tivesse tentado somar esse X2, esse X2 aqui, que está em outra GPU com o Y, ia me dar um erro. Então eu não posso somar esses dois. Ok, então de tensores a gente passa para o AutoGrad, que é basicamente essa ideia que eu tenho a impressão que veio do PyTorch. Hoje em dia o TensorFlow tem um funcionamento bem semelhante, mas é uma maneira mais dinâmica de construir esses grafos computacionais, principalmente porque essa maneira que eles fazem, AutoGrad, é uma diferenciação automática. Então é uma forma de construir esses gradientes que a gente vai usar, né? Então o Luiz falou, o Luiz introduziu como as redes neurais funcionam e como elas são treinadas. Então a gente precisa desse gradiente para treinar elas, para fazer esse feedback e ajustar os parâmetros. Então o PyTorch tem uma forma para fazer isso de uma maneira, digamos, eficiente e simples, que é, se você setar o seu tensor com essa variável requires grad como true, então ele por default ele é false. Então isso aqui está me dizendo que eu tenho que acompanhar o gradiente das operações feitas com esse tensor. Então qualquer operação que for feita nesse tensor, ela vai herdar uma função que vai ser, digamos, o gradiente, como computar o gradiente para essa operação. Então se a gente vê aqui, por exemplo, então eu defini esses três tensores, né, x, y, z. Então aqui eu estou fazendo três operações. Uma que é adição, outra que é produto e a média.
E então, o que vai acontecer é que cada um desses tensores novos aqui, dando nomes novos, eles vão ter dentro deles uma, uma função gradiente. Então, se eu tentar, deixa eu tentar copiar esse cara aqui. Então, se eu pegar esses caras, dar uma olhada em como eles são. Então, olha, quando eu fiz a primeira operação, eu, eu tenho já aqui a função que está calculando o gradiente. Então, aqui é a função que calcula o gradiente para a adição, aqui é calcula o gradiente para o produto e aqui para a média. Né? Então, e a gente tem aqui o resultado dos tensores, que são os resultados dessas operações. Então, se a gente voltar aqui, então depois que você fez isso, o que você pode fazer é usar esse backward. Então, quando você dá backward, você vai estar computando todos esses gradientes. Então, antes você tinha essas funções que já estão prontas para você computar, então tem todo esse grafo de conexão. Então, você cria essas conexões e então, é como essa figura aqui. Você cria essas conexões nas operações e você tem funções associadas a elas que vão te dar quais funções para calcular o gradiente. Então, se a gente pegar esse cara aqui, a gente também deve poder ver o gradiente de x. Então esse aqui, no caso, é o gradiente de x. Então, é o gradiente de... Então, o que aconteceu é que eu derivei... Aqui está errado, aqui deveria ser g. Então, aqui é a derivada de g por x. Então, na variável x. Então, g aqui é uma função de x, certo? Então, se você voltar, ele é basicamente uma função de x, que você pode derivar e olhar o gradiente. Mas aqui, nesse caso, né, Então, se eu quisesse olhar o gradiente do y, então, quando eu usei backward, todos os caras no meu grafo que precisavam ter o gradiente computado, eles vão ter o gradiente computado e vai estar guardado dentro deles. Então, o y vai ter o gradiente dele também, que nesse caso é o mesmo, porque as operações são essencialmente as mesmas. Agora, como eu não setei o z como tendo o requires grad como true, ele vai me dar none. Então, ele não computou nada. Então, ele não estava, desde o começo, computando nada com o z. Então, essa operação aqui foi tratada como um tensor, né, calculando ali, mas ele não vai ter o gradiente computado para ele. E aí, uma coisa então, que eu botei aqui é que você pode mudar, digamos que agora eu não quero mais que ele tenha gradiente computado, eu posso mudar para requires grad como false, ou eu posso usar esse detach. Então, às vezes, é importante que ele não tenha esse gradiente pendurado ali nele. Então, você quer tirar ele do grafo, basicamente. Então, detach é a forma de você tirar esse tensor do grafo. Só que no caso do detach, uma coisa que é útil é que ele vai apontar ainda para a memória do tensor. No caso, ele não vai tipo, criar uma cópia mesmo, ele vai ter uma cópia, entre aspas, digamos, que tem a mesma memória no sentido do tensor, mas ele vai ter requires grad como false e ele não vai ter o gradiente dentro dele. Então aqui eu estou tirando ele do grafo computacional. E outra forma, que talvez seja mais comum, é que você pode simplesmente setar um ambiente aqui onde todas as variáveis dentro dele não tem gradiente. Então é tipo, é meio que uma exceção onde você não quer
que o gradiente ocorra. Então, quando isso vai acontecer? Por exemplo, no final a gente vai ver sobre o loop de validação. Então, quando a gente está treinando, a gente vai querer ter esses gradientes sendo acompanhados, mas quando eu estou simplesmente testando ou fazendo validação, eu não quero que esses gradientes estejam acumulando. E eu não quero que o meu modelo esteja, digamos, treinando durante o processo de validação. Porque os dados que estão ali não são para treinamento, certo? Senão a nossa rede pode enviesar e tal. Então geralmente você vai setar um ambiente torch no grad e aí fazer todas as suas operações de validação ou teste. Okay? Agora, outra coisa que é importante realçar, né, é que quando você tem, então, por exemplo, aqui, eu criei esses pesos aqui, só 4 pesos, e aí, digamos que eu vou fazer meio que um treinamento, esse não é exatamente um treinamento, mas eu estou computando os gradientes, né, que é o que eu faria no treinamento. Então, eu faria isso várias vezes, só que para batches de dados. Só que aqui, o que eu vou ter é que, então, toda vez que eu faço backward, ele vai calcular esses gradientes. Então, aqui eu fiz uma operação bem simples, né? Só multipliquei por 5 e depois somei todo mundo. Então, quando eu fizer backward, o W ele tem o requires grad como true. Então, eu vou calcular o gradiente, que nesse caso vai ser tipo um vetor com 5 nele, bem simples. E o que acontece é que se eu não zerar o gradiente, ele vai acumular. Então, basicamente, toda vez que fizer backward, ele vai calcular de novo e vai somar com a variável grad dentro do W que eu tenho. Então, se eu não fizer isso aqui, ó, o que eu preciso fazer é esse grad.0. Então, aqui eu tenho que fazer isso cada iteração. Mas vamos tentar ver o que acontece se eu não fizer isso, né? E eu vou ter os gradientes acumulando. Então, deixa eu comentar isso aqui para não zerar. Então, se a gente vê o que acontece, então, em cada iteração, ele calculou o gradiente, mas ele acumulou o gradiente. E a gente não necessariamente quer isso, né? Pode ser útil de alguma forma, mas quando a gente está fazendo um treinamento, a gente vai, em geral, querer zerar o gradiente em cada iteração. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aí, se eu zerar o gradiente, né, o que vai acontecer é que agora eu vou ter o mesmo gradiente em cada iteração, porque basicamente eu não fiz nenhuma alteração, né? Então eu não estou mudando o meu modelo aqui, o meu W, então é sempre o mesmo gradiente, mas ele não está acumulando mais, porque eu estou zerando ele depois de cada iteração, no fim de cada iteração. Ok. Aqui eu botei em more também é a documentação do AutoGrad, então tem muito mais coisa para isso do AutoGrad, mas basicamente a ideia é que o PyTorch consegue criar esses grafos computacionais que acompanham os gradientes e meio que preparam as operações para você. Então, quando você precisar computar os gradientes para fazer um treinamento, você já vai ter todo esse negócio conectado. Então, vai ser essa estrutura modular, só que inteligente, digamos, né? Então, a gente tem esses diferentes módulos, mas o PyTorch está fazendo um trabalho para você de calcular esses gradientes. Você não precisa ficar vendo quem está conectado com quem, qual é o gradiente, como fazer o backpropagation em si, que se você tivesse que fazer na mão ia ser muito mais digamos, cansativo e poderia criar erros. Ok, então passando para digamos essa biblioteca de métodos e funções.
que é o torch.nn. Então, nessa biblioteca, nesse módulo, digamos, né, do Torch, você vai ter várias opções de camadas de redes neurais diferentes, você vai ter funções de ativação, funções de perda, vários tipos de funções, a gente vai ver um pouquinho mais também. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, como você usaria. Então digamos que eu quero criar uma camada linear. Então a gente tinha lá as redes neurais, a gente tinha uma camada linear. É simplesmente uma operação linear, que é basicamente neurônios totalmente conectados. Então é de uma camada de neurônio para a próxima. Uma operação linear comum. Então se eu criar esse operador, né, esse é um operador que você tem que dar um tensor para ele. Então eu peguei aqui um tensor x, passei pelo L. Então o que a camada linear vai fazer aqui? Ela pega, então a dimensão de entrada é 10 e a dimensão de saída é 25. Então ela leva 10 neurônios em 25. Então ele faz essa operação totalmente conectada e vai fazer esse processamento de 10 para 25. Se eu dou um... e nesse caso, a gente já vê um pouquinho uma coisa que a gente não falou ainda, é que quando você tem uma rede neural ou uma dessas camadas, ou a maneira comum de você estruturar o seu tensor é o seguinte. Você tem, por exemplo, quando o Luiz falou também sobre treinamento, você não vai treinar, digamos, uma imagem de cada vez ou uma entrada de cada vez, certo? Você, em geral, você treina em batches. Então, batches são, tipo, subconjuntos dos dados, então são amostras, grupos menores de dados. Mas o que você faz é você vai agrupar esse batch, esse grupo. Então, o que você tem, em geral, é que a primeira dimensão é basicamente a contagem nesse grupo. Então, aqui eu estou dizendo basicamente que eu tenho 3 exemplos. E aí aqui o y, então quando eu computo aqui, então ele basicamente cria 3 versões só que de dimensão 25. Então aqui são 3 vetores de tamanho 10 e a saída vão ser 3 saídas de tamanho 25 nesse caso. Certo? E aqui tem outro exemplo de algo que você conseguiria nesse torch.nn, que é essa operação, essa forma de compor camadas, que é o sequential, que é uma forma bem simples. Então, em vez de você implementar uma classe inteira, um módulo inteiro, que a gente vai ver também, porque é a maneira normal de fazer. Mas se você quiser fazer algo mais rápido, você pode simplesmente colocar eles aqui. Então, aqui eu estou colocando a nossa camada 10 para 25. A gente está colocando uma ativação HELU, que é Rectify Linear Unit, que o Luiz falou sobre. Então, é basicamente uma ativação bem simples, que é, digamos, o máximo entre o seu cara e 0. Então, é uma curva tipo 0 para linear, né? Que é, digamos, a mais usada. A gente vai usar basicamente a HELU como ativação, a não ser no final das redes, em geral. E a gente tem o linear, e a gente tem mais uma linear aqui, que coloquei, que vai transformar essa dimensão 25 em 5. Então eu vou diminuir a dimensão. Então eu posso fazer de novo, eu posso passar esse modelo no X, então eu vou transformar esse vetor, vai passar por todas essas camadas, e vai me dar a saída do modelo. Então, deixa eu copiar aqui e rodar. A gente vê. Então, olha aqui. Então, o tamanho da saída desse primeiro
foi, como eu disse, 3 por 25, né? É como se fosse um batch tamanho 3. E no caso aqui tem um modelo mais composto, no caso um batch de tamanho 3, só que com a saída de tamanho 5. Ok? Então essas são operações, digamos, de redes neurais, que a gente vai compor elas. Então esses são essa forma meio modular, meio granular de construir redes neurais, que vão ser basicamente usando módulos vindo dessa classe, dessa biblioteca. Então aqui tem uma lista deles, e aqui no More você pode ver mais, mas essa aqui, digamos, são algumas das mais importantes, em geral e para a gente, talvez. Então aqui está uma camada linear, uma camada convolucional, então LSTM, então tudo você pode pegar, digamos, pronto já a camada daqui, então você simplesmente vai colocar, digamos, as dimensões de entrada e saída, o núcleo dos kernels da convolução, o LSTM, os parâmetros do LSTM que você vai estar usando. E aí você também tem as suas ativações, ReLU, Sigmoid, e aqui tem o Dropout também, que é uma forma de regularização que a gente talvez veja nas aulas de laboratório, provavelmente, que a gente vai acabar usando. Aqui tem, por exemplo, sequência que a gente acabou de ver. Agora, module, a gente vai ver que vai ser meio que a classe que a gente vai herdar para criar os nossos próprios redes neurais, os nossos próprios modelos. Então, a gente vai herdar métodos dessa classe aqui. E aqui tem umas perdas, funções de perda, né, que a gente vai ver também daqui a pouco. Então, aqui tem a softmax, que é basicamente aquela função que transforma um vetor de pesos num vetor de probabilidade, né, basicamente. Então, ele tem essa, de uma forma, digamos, exponencial, no certo sentido. Aqui tem o Cross Entropy Loss, que a gente usa para classificação em geral, então geralmente uma comparação entre um vetor de probabilidades com um label. Então, digamos que eu estou classificando um banco de dados que tem 10 classes, então eu vou ter os meus labels de 1 a 10 ou de 0 a 9, e eu vou ter os meus vetores de probabilidade que vão ser de tamanho 10. Então, que vão ser saídas do softmax. E aí você poderia usar o Cross Entropy Loss para fazer a perda disso aqui. Aí aqui tem o Mean Square Loss, que basicamente o erro quadrático, que você usaria para algo mais como uma operação digamos que a saída da sua rede neural é algo mais contínuo. Você está tentando aproximar uma função, então uma operação de regressão, você usaria a perda quadrática. E aqui eu só botei outro exemplo, que é algo que a gente talvez veja quando estiver trabalhando com vídeos, mas um transformer é uma coisa que é usada muito hoje em dia, e você já pode usar como um módulo, digamos, né, como uma parte da sua rede neural, simplesmente usando o transformer setado e testado que tem dentro do PyTorch. Você não precisa implementar o seu em geral, dependendo da sua aplicação. Então, se a gente olhar aqui rapidinho, a gente vai ver que tem muitas coisas, muitas, digamos, maneiras diferentes de camadas e funções de ativação, funções de perda. E, em geral, a gente nem vai usar todas elas, mas é bom saber que tem, dependendo do seu problema, você vai ter lá alguma coisa já meio que pré-pronta e feita de maneira robusta e de maneira eficiente. Agora, como é que a gente, digamos, na prática, vai construir uma rede neural, né? E como a gente vai fazer o treinamento dela também, a gente vai tentar ver. Então, basicamente, o nosso modelo, a gente tem que meio que saber como é que vai ser a entrada dele, então como é que é a estrutura dos nossos dados,
Isso vai ser importante tanto para lidar com os dados, quanto para como modelar a entrada da rede neural. Então, qual é a entrada que a rede vai ter que aceitar e a saída também. Então, tipo, dependendo do problema que você está trabalhando, a saída vai ser de um tipo ou de outro. Então, digamos, se fosse classificação, geralmente é um vetor de probabilidade que diz qual é a classe mais provável. Se é regressão, vai ser algo, pode ser um vetor em Rn qualquer, né? E se se a gente estivesse programando uma GAN, podia ser uma imagem na saída. Então tem várias formas, várias possibilidades para saída também, depende do nosso problema. Então digamos que a entrada é mais sobre os nossos dados em si que a gente está tentando usar, e a saída é mais com o nosso problema que a gente está tentando resolver. E aí o modelo é toda a parte dentro, né? Todo o dentro do black box que a gente vai usar, que a gente vai tentar treinar para resolver esse problema. Então, não existe uma fórmula mágica para modelar uma rede neural, né? Acho que isso é algo talvez conhecido. Em geral, uma coisa de prática mesmo. Existem muitas boas práticas de como modelar redes neurais, digamos, o interior deles, as camadas escondidas. Mas existem também resultados teóricos que não são totalmente conclusivos, mas que dão uma intuição, um pouco de intuição sobre por que elas funcionam e o que é, digamos, aceitável e que faz sentido ali dentro. Então, aqui dentro a gente vai ter tanto as nossas camadas que podem ser de tipos diferentes e como elas interagem, quanto as ativações, quanto os métodos de regularização. Então, se a gente tiver dropout ou batch normalization, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está criando o modelo. E aí, a forma como a gente cria o modelo, usando o que eu falei ali, a gente herda essa classe módulo, essa forma, digamos, mais padrão, né? E aí a gente vai criar essa classe que vai ser a nossa rede neural. Então a gente vai meio que tentar colocar a maioria das coisas que a gente precisa, a maioria das coisas que estão aqui no meio, dentro dela. Então, aqui eu fiz um exemplo simples de uma rede com 2 camadas, que acho que dá para ver como que a gente usaria essa classe. Então, aqui a gente está herdando a classe module do torch.nn, e a gente está, aqui é como a gente constrói a rede neural. Então, como a gente constrói a rede neural, aqui eu estou dando explicitamente, né, as dimensões de entrada, a dimensão da camada escondida e a dimensão da saída. E aqui é só, digamos, a maneira como você, em Python, vai inicializar a classe Py, né, que no caso é o nn.module. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente setar nossas camadas. Então aqui eu fiz só 2 camadas lineares e uma ativação hello, né? Então, que a gente também, parecido com o que a gente viu ali antes. Então aqui a gente colocaria, digamos, todas as camadas que a gente iria querer usar de uma maneira, digamos, coerente, né? Então a dimensão aqui de entrada vai ter que ser dos dados que a gente vai usar. A dimensão de escondida tem que ser condizente, né, com a saída da camada 1 com a entrada da camada 2. E aqui é a dimensão da saída que depende do nosso problema. Ok? Então isso aqui é uma coisa bem tipo, um pouquinho geral de uma camada, de uma rede neural com 2 camadas. Que mais? E aqui é onde a gente define a função forward, que é a função que basicamente faz o funcionamento da rede neural. Então, dado que você definiu quais são as camadas, agora o que vai, como é que elas interagem, né? Qual é a ligação das camadas? Então, você aqui o que ele está dizendo é você entra
um tensor X, né, que é sua amostra de dados, por exemplo. E aí, como ela é processada? Ela passa pela camada 1, depois ela passa por essa ativação, depois ela passa pela última camada e aí a gente retorna a resposta. Então é bem simples, é basicamente passa um de cada vez. E aí aqui a gente tem que... Então esse é um exemplo bem simples, né? Mas em geral a gente... qualquer módulo, qualquer rede neural que a gente vai fazer, a gente basicamente vai seguir meio que essa ideia, que a gente vai definir as nossas camadas todas aqui de uma maneira coerente e a gente vai aplicar elas aqui. E às vezes aqui a gente pode ter que fazer alguma mudança de dimensional, ou aqui a gente poderia ter um softmax que poderia transformar em probabilidade. Então isso também depende do nosso problema. E aqui eu estou só tipo construindo, né, um exemplo. Então aqui, por exemplo, eu botei que o tamanho do batch que eu estaria usando é 32, dimensão de entrada 100, dimensão escondida 50, dimensão de saída 10. E aí eu posso criar um vetor aqui aleatório só para testar meu modelo, né? E eu posso criar o meu modelo com essas variáveis que eu setei. E aí eu posso fazer, digamos, a minha predição usando esse modelo. Então, se eu copiar aqui, só para a gente ver no Google Colab, a gente deveria ter essa predição. No caso ficou gigante, né? Porque ficou gigante. Tá certo, porque eu tenho 32 batches com 10 de saída. Então, eu tenho muitos batches aqui. Esse aqui ficou uma coisa gigante, então eu tinha 320 elementos na minha saída. Então aqui é um pouquinho menor. Então esse aqui é basicamente como a gente constrói uma rede neural, no caso aqui simples, mas quando a gente fizer os assignments, a gente vai ver coisas um pouquinho mais complicadas e como a gente aplica elas. Aí, como que a gente vai fazer com os dados? Então aqui eu vou dar um exemplo bem simples primeiro, que é o MNIST, né, que é o banco de dados mais famoso para Deep Learning, com certeza, que é de reconhecimento de dígitos e que provavelmente vai ter algum exercício no primeiro assignment que vai usar ele. Então, uma vantagem é que o PyTorch meio que já deixa pré-pronto para você usar o MNIST, então ele já vem todo programadozinho assim para você usar, então é bem fácil. Então você pode simplesmente, digamos, fazer o download dele e você vai poder usar o banco de dados e treinar nele. E aqui é simplesmente, eu estou dizendo que a transformação que eu vou ter que fazer para tensor, então as imagens vão estar como arrays, digamos, binários, né? E a gente simplesmente transforma para tensor. E esse toTensor, esse transforms é uma... Então, Torch Vision vai ter a maioria das coisas com visão, né? E que, basicamente, o que a gente vai usar bastante aqui. Então, coisas com imagem. E o Transforms vai ter transformações mais para imagens. Então, o que o toTensor faz, ele transforma a imagem, mas ele ajeita... por exemplo, se eu tiver um batch de imagens, ele vai colocar com a primeira dimensão como sendo o número de imagens diferentes e depois, então ele vai meio que botar a dimensão no lugar certo. Então, se você usar essa transformação aqui de toTensor, você carregar as imagens e passar por ele, ele vai meio que só shiftar a dimensão dos batches para frente. E aí uma coisa, quando a gente está treinando, a gente vai
criar esse data loader, que é, digamos, uma maneira simples de você digamos, caminhar pelo banco de dados. Então, aqui esse MNIST Data, ele vai ter lá todos as amostras, mas a gente quer também ser capaz de amostrar, digamos, batches. Então, aqui estou dizendo batches de tamanho 4. Então, ele vai carregar, toda vez que eu pedir um batch, ele vai me dar 4 imagens, 4 labels ao mesmo tempo, que é o que eu vou passar pela minha rede neural. E aqui eu posso dizer para ele embaralhar o meu banco de dados. Então, o que eu posso fazer é, eu posso passar por esse loader várias vezes. Então, quando a gente está treinando uma rede neural, a gente vai querer fazer isso, que são, tipo, várias épocas. Então, a gente não passa uma vez só no banco de dados, a gente geralmente passa, sei lá, 200 vezes no banco de dados, se a gente quiser. Então, isso aqui vai garantir, por exemplo, que a gente tenha uma ordem diferente toda vez que a gente passar por ele. E porque seria, de fato, um pouco problemático se a gente passar várias vezes pelo banco de dados, mas da mesma maneira. Então, essa variedade, esse embaralhamento é importante na hora de aprender, principalmente porque a gente não olha todo o banco de dados de uma vez só. A gente olha pequenos grupos, né, pequenos batches. Então, esse parâmetro aleatório, né, de você embaralhar eles, é bastante importante para que o seu modelo convirja para uma solução. Aí, outra coisa que a gente pode fazer no PyTorch é, digamos, se eu quero fazer meu próprio banco de dados, né? Se eu quero usar meu próprio banco de dados customizado, então a gente vai herdar essa classe dataset, que vai ter já alguns métodos que vão ajudar a gente, e que também também a vantagem é que eu posso alimentar o dataset nesse data loader, né? Então, se eu quiser criar um data loader, eu preciso só dar para ele um dataset que vem dessa classe aqui, e ele vai saber o que fazer, ele vai saber como trabalhar com os batches, e também, o que é importante, como trabalhar com a GPU, por exemplo. Então, se a gente está usando uma GPU, é bom que você tenha essa organização aqui de dataset, data loader. E no caso que você está usando muitas GPUs, isso vai ser um pouco mais complicado, vai ter que ter algumas alterações no dataset, então como você meio que serializa e acessa os dados. Então, basicamente, para criar um dataset não tem, digamos, uma fórmula exata, mas depende de como você vai ler ele. Então, se você tem um arquivo CSV com todas as linhas que são, cada linha é um dado, então você pode aqui dar o nome do CSV e ler o CSV, ou você pode dar direto uma lista para o seu dataset, e aí ele cria o dataset a partir disso, ou você pode, digamos, ter acesso a algo na nuvem, por exemplo, o Google Cloud, e aí você pode ler os seus dados do Google Cloud, entendeu? Então a gente pode, tem várias maneiras de ler os dados, mas então esses 3 pontos representam assim, como eu leria os dados, e em geral você vai ter uma transformação que você pode passar por fora, né? Então uma transformação que vai transformar cada amostra que você está trabalhando. É que é só simplesmente o tamanho dos dados, então, em geral, é importante que o dataset saiba esse tamanho para o data loader funcionar bem. Então, você vai estar reimplementando esse método também. E a getItem é onde a coisa meio que acontece em geral, porque dependendo de como os seus dados estão sendo lidos, né, então como eles foram armazenados, você tem que dar uma trabalhada neles para que eles possam ser lidos pela rede neural.
Então, talvez seja uma redimensionação, talvez seja você tem que cortar um pedaço da imagem, talvez você tenha que mudar o espaço de cores dela, você tem que organizar, adicionar um padding. Então você faz essas coisas aqui. Então você basicamente a função entra o índice que você está tentando adicionar, então tipo um inteiro. Aí você vai pegar esse data e vai fazer operações com ele. E aí, digamos que você vai ter a sua imagem e o seu label. Então a sua entrada e saída, digamos, que você vai querer tentar treinar. E aqui, então, se eu tenho uma transformação, eu usaria essa transformação nesse sample inteiro, que ali dentro eu iria talvez transformar os dois em tensores e fazer a transformação pesada. Ah, e também, no caso que você queira fazer, por exemplo, data augmentation, que você queira, por exemplo, rotacionar suas imagens para ter uma variação a mais. Então, se você não tem tantas imagens no seu banco de dados, mas você tem uma ideia de como fazer operações nas imagens de forma que você tenha, digamos, mais amostras de uma maneira, digamos, artificial, você pode usar nessa transformação aqui, porque você vai acessar esses dados, esse banco de dados em geral, de uma maneira aleatória, certo? Então, você poderia, por exemplo, fazer algum tipo de permutação aleatória. Então, toda vez que você acessar o dados, ele vai fazer essa transformação aleatória. Então, você vai ter, digamos, um cara diferente toda vez que você acessar esse método. E aí, então, outra coisa interessante é que, por exemplo, vocês estão vendo que eu estou retornando um dicionário aqui, né? E aí, quando eu estiver criando meu data loader, o interessante é que ele vai me retornar, digamos que aqui eu estou botando um tensor. Digamos que image é um tensor e label é outro tensor, certo? Só que aqui é um tensor é só um exemplo, né? Então, um exemplo, uma imagem e um label. Agora, quando eu estou com o meu data loader e eu botei aqui batch size 4, então o que ele vai fazer é ele vai acumular aqui dentro mesmo. Então, aqui dentro ele vai ter, quando eu pegar um batch, ele vai ter 4 imagens, uma na frente da outra, né? Que é na primeira dimensão, e vai ter 4 labels. Então, ele meio que ele usa na estrutura de dicionário que você criou, ele vai construir esses batches ali dentro. Então, isso é uma coisa que você talvez tenha que saber também. Você não precisa retornar assim. Eu poderia retornar image, vírgula, label. Ele faria a mesma ideia. Ele ia transformar em batches, entrada em entrada. Aí, funções de perda. Então, funções de perda também a gente não tem como você treinar uma rede neural se você não tem uma forma de medir se ela está fazendo algo certo. Então, a função de perda é que vai medir isso. Então, você vai achar a função de perda tanto no próprio NN, e dentro do NN você tem esse functional, e tem mais coisas lá dentro, tá? E que às vezes funciona um pouquinho diferente. E aí aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, eu peguei aqui XY do data do MNIST e criei aqui o modelo daquele modelo que eu vi, né? Só que usando as dimensões da entrada. Então, aqui no caso, se eu tivesse uma imagem que é 100%, talvez. Então, aqui seria 10 mil da entrada, no caso, porque eu teria que... No caso que eu estou fazendo uma rede neural comum, eu teria que transformar essa imagem num vetor longo, né? Eu teria que esticar ele, como a gente viu no começo, para poder passar pela rede neural. Então, e no caso, eu teria que modificar aqui para isso acontecer. Na verdade é o que eu fiz aqui, ó. Então, quando eu entrei no modelo, eu estou esticando ele aqui, ó. O -1 vai esticar, e esse aqui vai manter
o batch size. Então aqui quando eu peguei, se eu tiver um batch, aqui no caso é 1, mas se eu tivesse um batch, ele ficaria nessa entrada. Então eu tenho a minha predição aqui. E agora o que eu posso fazer é computar o erro da minha predição com o label original, que era o y. Então é o que a minha perda está fazendo aqui. No caso aqui, eu estou usando cross entropy, que é a entropia cruzada, que no caso vai fazer essa comparação que eu falei de um vetor de probabilidade com um label. No caso, o two-layer eu não tinha colocado uma camada de softmax, mas você precisaria ter uma camada de softmax para isso aqui funcionar, digamos, da maneira adequada, né? Certo. E continuando... e aqui tem só mais uns exemplos, né? Então, mean square loss que a gente olhou ali antes. Esse aqui é o negative log likelihood, que é a verossimilhança negativa e logarítmica, né? Que é muito usado em estatística. E basicamente cross entropy é uma versão reescrita desse cara aqui. Então, na verdade, deixa eu pensar. Na verdade, certo. Então aqui funcionaria, na verdade, a predição funciona com cross entropy. Se eu quisesse ter os softmax, os vetores de probabilidade, eu poderia criar um log softmax e eu poderia usar esse cara aqui para computar os valores do erro. Então é tipo uma outra forma de fazer a mesma coisa. E aí eu posso também fazer... então eu tenho outras funções aqui, né? Então cross entropy é o que a gente está usando aqui. E aqui é uma, digamos, a perda L1. Então, se eu tivesse, por exemplo, fazendo uma regularização, né, e eu quisesse uma coisa mais esparsa, eu provavelmente usaria uma regularização L1, que é basicamente... digamos, simplesmente a função módulo, então norma 1. E, então, dentro se a gente voltar lá e olhar, eu tenho aqui, né, torch_nn, a gente pode ver que a gente tem, por exemplo, loss functions aqui. A gente tem várias loss functions, certo? Mas também a gente pode aqui em nn functional. A gente também vai ter várias camadas feitas de maneira diferente e também perdas. Então a gente pode olhar aqui, tem as duas opções, dependendo de como a gente estiver implementando. Aí a gente tem o optimizer, que é a função que vai fazer a otimização para a gente. Então, quando a gente estiver treinando e quando a gente for fazer o assignment, a gente vai acabar vendo como fazer isso melhor, mas a ideia é como você faz um treinamento. Você seta um optimizer para o seu problema. Então, aqui no caso, eu escolhi SGD, que é gradiente descendente estocástico, né? E aí o que eu tenho que dar para ele? Eu tenho que dar para ele os tensores que estão com o requires grad como true. Então, os tensores que estão sendo otimizados e seguidos. Então, quando a gente cria um modelo, como esse aqui, o model, herdando a função nn.module, a gente vai ter que os parâmetros das camadas que a gente criou, eles vão estar sendo seguidos por default pelo autograd do PyTorch. Então, o que a gente vai fazer, a gente vai dar essa tarefa de otimizar para o otimizador, que é esse optimizer. Então, o que a gente está fazendo aqui é todos os parâmetros da rede. Então, como assim todos os parâmetros da rede? Se a gente olhar o nosso two-layer neural network, a gente tinha só duas camadas, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho.
Então, cada camada dessas vai ter os seus parâmetros. Então, essa aqui vai ter, que é basicamente o número de parâmetros que ela vai ter é o produto desses dois aqui, e essa aqui também. E esses são os parâmetros que a gente quer aprender. Então, esses parâmetros que a gente vai querer seguir. Então, basicamente, quando a gente aplica essa camada, a gente está fazendo uma operação com esse parâmetro, com o dado de entrada. Então, ele vai ser seguido pelo autograd. E aí a gente vai querer que o otimizador, então, em vez de a gente pegar assim, e olhar para cada tensor um por um das camadas, então, porque aqui é um exemplo simples, mas a gente poderia ter muito bem 100 camadas diferentes. Então, a gente teria tipo 100 layers, o que não é tão incomum assim. E a gente teria que olhar para cada parâmetro de cada camada. Então, ao invés de fazer isso, a gente pode simplesmente passar model.parameters aqui. E aí vai, então, tendo aquela classe herdada e eu dar .parameters, é um método que já vai me retornar todos os parâmetros que eu estou dando atenção. Aí eu vou citar o learning rate e o momento, e que são basicamente os hiperparâmetros que a gente usa para otimizar. Então, o Luiz falou um pouquinho de gradiente estocástico. Então, é basicamente a velocidade do passo que a gente está dando no gradiente estocástico, né? E o momento é, digamos, o quanto que a gente se importa com o passo anterior. E então é isso que a gente dá. Então, o otimizador vai meio que fazer essa operação de ajustar todos os parâmetros. Então, ele tanto segue e calcula e olha para os gradientes, quanto ele vai atualizar os parâmetros usando esses gradientes. E aí aqui, como que a gente faria? Então, digamos que a gente tem o nosso data loader, que a gente construiu lá antes, né? Então, a gente poderia iterar nele e pegar um batch novo. Então, se eu ficar iterando o data loader, né, eu vou passar pelo meu banco de dados inteiro, no caso, uma vez. Eu poderia ter mais épocas, né? Mas o que eu estou fazendo aqui eu estou pegando um batch, eu estou passando ele pelo meu modelo, como eu fiz parecido com antes, e calculando a perda. E aí eu posso fazer, como a gente viu antes, aquele backward, que é o que vai calcular todos os gradientes. Então aqui está um pouco invertido assim de que a gente tinha feito antes, mas o efeito é o mesmo. Então, antes de tudo, a gente fala para o optimizer para ele zerar o gradiente de todo mundo. Então, de repente aconteceu uma coisa antes e a gente não quer que eles tenham lá o gradiente acumulado, a gente zera todos os gradientes, faz o backward, computa todos os gradientes e vai falar para o optimizer para fazer o step do algoritmo de otimização. Então, ele vai ajustar todos os parâmetros. E aí a gente faz isso várias vezes e esse é o nosso processo de treinamento. Então, basicamente, isso aqui seria o treinamento da minha rede neural com esse banco de dados lá que eu criei do MNIST, certo? E aqui só botei dois exemplos que são os mais que eu particularmente uso mais, que é o Stochastic Gradient Descent e o Adam, mas existem vários outros. E eles basicamente estão nesse torch.option. E você pode criar seu próprio optimizer também. Tem uma classe específica que você pode herdar e construir seu próprio otimizador. Mas, em geral, a gente vai usar esses aqui, que são os mais clássicos e mais fáceis. E dificilmente a gente vai precisar criar nosso próprio otimizador. E aí, finalmente, meio que para finalizar, a gente tem esse loop de validação. Então, a gente acabou de ver, esse cara aqui é basicamente o loop de treinamento, certo? Eu poderia ter mais épocas, talvez, mas aqui eu estou pegando uma amostra, aí eu estou, para cada batch eu estou passando, calculando os gradientes, fazendo o passo de otimização e ajustando os meus parâmetros. Agora, validation loop, então eu poderia fazer uma coisa parecida do outro para uma camada de teste, mas eu acho que o validation loop é bastante importante, porque em geral, quando a gente está treinando, a gente quer ver o progresso da nossa rede neural durante o treino, para acompanhar se ela está convergindo. E a gente só consegue fazer isso se a gente tem um
um pedaço para validação, que o Luiz falou também sobre maneira de fazer validação, tipo validação cruzada, por exemplo. Mas aí o que a gente pode fazer aqui, o que eu botei aqui de exemplo, você pode usar esse método que tem no PyTorch, que é Random Split. A gente pode criar uma partição do nosso banco de dados, nessa proporção aqui que eu coloquei. E ele vai fazer para você essa partição de dados de treinamento e dados de validação. Tá? E aí, com esse MNIST eu posso, então, fazer o meu treinamento nessa parte dos dados. Toda vez que eu quiser, por exemplo, ver se meu treinamento está dando certo, eu posso fazer esse teste no dado de validação, de forma que seja uma parte dos dados separada e não enviesada pelo modelo. Então, eu tenho mais segurança de que ele está generalizando, certo? Porque eu não estou vendo esses dados durante o treinamento. Então, aqui eu teria que criar um data loader para cada um. E aí, o que eu coloquei aqui também, para lembrar desse torch.nograd, né? Então, o torch.nograd, ele vai tirar vai setar como não computar os gradientes. E aí você vai poder fazer esse loop parecido com o de treinamento, né? Então, a gente vai batch por batch e a gente vai computar, por exemplo, a perda. E a gente vai poder, por exemplo, fazer um print e olhar a perda. Então, por exemplo, eu poderia fazer a cada 10 épocas ou a cada 100 passos de treinamento, eu digamos, faço meio que uma pausa e vejo como o meu modelo está no dado de validação. Então, eu posso, tipo, fazer a perda para todos esses caras e fazer uma média e ver como que está a perda em geral no meu dado de validação. Eu poderia também computar a acurácia aqui, que no caso poderia ser meio que uma proporção. Então eu poderia fazer uma operação se eu estou fazendo classificação, eu poderia ver quantos, em vez de loss function, né, que é uma coisa um pouquinho mais contínua, a gente poderia ver exatamente uma quantidade de quantos que acertaram e quantos que não acertaram. Quantas classificações que fizeram exatamente como você queria que previsse e as que não fizeram, e aí dar uma proporção que seria a nossa acurácia. Então eu posso, digamos, fazer um print disso, ou então eu posso salvar esses caras e depois fazer um plot, né, e ver como foi a minha performance durante o treino. Então, quando que a minha rede neural convergiu. Então, basicamente, esses são tipo, os passos para treinar uma rede neural. A gente vai ver mais na aula de laboratório como fazer um exemplo mais específico dos assignments. E também na próxima aula a gente vai ver, dentro desse contexto e com mais algumas outras bibliotecas, como trabalhar com dados de vídeo. Então é isso. Então até quinta-feira. E é isso. Obrigado.